Olá, meninos! Vamos continuar nossa aula de geografia? Isso, peguem o livro de vocês. Nós estamos no módulo 4, falando sobre a região centro-oeste. Vamos lá? Preparados? Já tudo prontinho aí? Pegaram o material? Ótimo, muito bem. Não se esqueçam de hidratar-se, água. Vamos lá. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a região centro-oeste e a população da região centro-oeste, né? No início do século XVIII, na região centro-oeste, foi encontrada jazidas de ouro e de pedras preciosas, né? Essa descoberta, ela foi fundamental, ela foi muito importante para o processo de colonização dessa região, né? Até o século XVIII, até esse período, grande parte da população que ocupava, né, que habitava a região centro-oeste, era basicamente de povos indígenas, né? Com a descoberta das jazidas, né, de ouro e de pedras preciosas na região centro-oeste, então começa a mineração, certo? Grande parte das pessoas, elas começaram a chegar, não é? E começaram a dar origem aos primeiros núcleos urbanos, aos primeiros polos, né, de povoamento ali, as primeiras, como se a gente coloca para vocês, os primeiros povoados, né, os primeiros polos urbanos, que mais tarde vieram, né, a surgir as grandes cidades, as cidades importantes da região. Aí nós vamos ter cidades importantes, né, em Goiás, como a cidade no estado de Goiás, né, a cidade de Goiás no estado de Goiás. Nós vamos ter em Cuiabá a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. Nós vamos ter no estado do Mato Grosso, né, que fica no estado do Mato Grosso, né, e essas cidades, elas foram inicialmente, né, pequenos povoados, pequenos polos, né, pequenos núcleos urbanos, e aí com o desenvolver elas foram crescendo, né? No final do século XVIII, veio então, meninos, o declínio, né? Veio então a diminuição aí da mineração, né? E essa diminuição da mineração, ela provocou a diminuição no fluxo migratório nessa região, né? Em direção às áreas mineradoras. Não tinha tanto mais interesse para que as pessoas pudessem rumar-se em direção à região centro-oeste, né? A esses núcleos, né, urbanos, né? A busca pela mineração, né? A situação da população que residia, né, essas áreas, né, começou então a mudar, já que não tinha tanta atividade mineradora, começou-se então a desenvolver uma outra atividade, né? As pessoas que permaneceram, que ficaram na região, elas começam então a desenvolver uma outra atividade, né, que é a pecuária, né, que se tornou a principal atividade econômica da região, certo? O aumento da população na região centro-oeste foi intenso a partir do século XX, né? Em meados do século XX. Foi um crescimento
ligado aí ao crescimento natural da população com a migração interna, né? Do Brasil, a população migrando para essa região. Então, o número de população, o número de pessoas aumentava, né? Nascia-se mais crianças e também chegavam muitos imigrantes para essa região. Então, em meados do século XIX, do século XX, né, existia uma intensa um aumento populacional expressivo na região centro-oeste, né? Entre os anos de 1950 e 1970, a diminuição da taxa de mortalidade começa a acontecer, porque começa as melhorias, não é? A população começa a receber as melhorias vindas do incentivo do governo nas áreas sanitárias, né? Então, a população começa a ter água encanada, água tratada, esgoto em algumas áreas, vacinas. Então, as condições médico-sanitárias começam a favorecer a diminuição da mortalidade. Então, o número populacional, ele começa, né, se estabilizar. Mas, a partir de 1970, começa a diminuição, né? Ou seja, as pessoas começam a se tornar mais urbanas na região centro-oeste, né? E começa a ter a necessidade de ter menos filhos, né? E por essa razão, o número populacional começa a diminuir. Nós não temos a corrida de muitas pessoas rumo à região centro-oeste, não é? Não tem aquela grande quantidade de pessoas direcionando a região centro-oeste. Também não vamos ter muitas crianças nascendo. Então, nós vamos ter aí uma diminuição no número populacional nesse período aí dos anos de 1970 na região centro-oeste. Mas, no período de 1960, as migrações de outras regiões do Brasil começam a surgir na região centro-oeste. Aí o crescimento populacional começa lentamente a tomar fôlego, não é? E o que vem incentivar aí, né? Quais são as estratégias, né, para poder melhorar o fluxo de pessoas na região centro-oeste, né? Nós vamos ter algumas medidas, né, desenvolvidas pelo governo, como o incentivo a ser proprietário de terras, né, na região centro-oeste, né? Então, o governo ele começa a viabilizar inúmeras medidas para facilitar com que a população comece, né, a ocupar a região centro-oeste, né? Favorecendo aí a aquisição de terras, né, na região centro-oeste. Aí nós vamos ter o investimento na agricultura, né, na implantação das fronteiras agrícolas, né, o incentivo para a compra da propriedade, não é verdade? Na região centro-oeste, mas mesmo o governo investindo, facilitando a compra, a aquisição de terras na região centro-oeste, né, incentivando o cultivo e a pecuária na região centro-oeste, não foi tão eficaz quanto, né, a criação da nova capital, que é Brasília. Isso, né? Aí o governo, ele tenta, né, a expansão da atividade pecuária, né,
incorpora as demais regiões, não é? As demais regiões brasileiras, disponibilizando terra para a atividade agrícola. Ele financia, né, e promove concessões a longo prazo de pagamento para que as pessoas possam adquirir aí essas terras. O que mais que ele promove, né? Ele também desenvolve aí investimentos, né, na abertura da rede viária, não é? No deslocamento, para facilitar o deslocamento das pessoas, o escoamento da produção agropecuária, não é? Nesse período existe um grande problema, né? Que é a dizimação, né? Desculpa, não é um grande problema. Ele vai facilitar o grande problema, não é? Na dinamização da locomoção da população. Então, ele vai criar inúmeras vias, não é? Inúmeras rodovias interligando o país. Aí nós vamos ter a construção de Belém-Brasília, Cuiabá-Santarém, Brasília-Fortaleza, Belo Horizonte a Brasília, tudo para facilitar o acesso das pessoas para que essa região se desenvolva, né? A introdução de técnicas mais modernas na produção, né? Políticas de incentivo, a modernização da atividade agrícola, né? Aí ele coloca, né, um plano, um projeto, um programa do governo, que é o Programa Integrado de Desenvolvimento da Região Noroeste do Brasil, né? Implementa aí mais uma forma para tentar cativar a população para essa região. Embora todas essas tentativas, né, sejam válidas, mas só em 1960, e com a mudança da capital para Brasília, é que foi essencial, né, para aumentar o crescimento populacional da região e fazer com que essa região começasse a se desenvolver. Mas nós temos alguns contrapontos, né, que é o crescimento populacional nessa região, né, que é a criação de cidades, como se diz, desordenadamente, né, desencadeou então uma criação de várias cidades nessa região, na região centro-oeste, no período de 1960, com a criação de Brasília, né? Então aí o desenvolvimento da atividade agrícola e a expansão, né, veio junto com a criação de várias cidades. Essas cidades surgiram sem nenhum contexto, né, sem nenhuma organização, né, ao longo do tempo, e nós vimos aí multiplicar o número populacional, o número de habitantes nessas cidades, não é, que muitas vezes vão ocasionar problemas socioeconômicos, não é? Problemas sociais. Esses fatores de aumento populacional, sem um devido controle, sem um devido planejamento, ocasionam então sérios problemas, né, sociais. Nós temos, por exemplo, o exemplo da cidade de Sinop, Sinop, né, o nome da cidade, que ela, em menos de 3 anos, ela recebeu tantas pessoas, né, o crescimento foi tão grande que chega a assustar, de 80 mil habitantes para 115 mil habitantes, em menos de 3 anos.
Então, nós vamos perceber que inúmeros problemas vão ocorrer, né? Não vai haver escola, não vai haver hospitais que atenda essa população com qualidade, não é? Aquela qualidade que havia começado lá no início, não é? Na tentativa de fazer com que essa região se desenvolvesse, não é? E aí, no meio do caminho, se perde o controle populacional, com tantas pessoas chegando, com tantos incentivos governamentais, não é mesmo? Bom, meus amores, nós vamos continuar a falar sobre a população, falar sobre o quadro natural da região centro-oeste, a importância da região centro-oeste para a economia do nosso país, certo? Vamos continuar falando nas próximas aulas, mas eu peço a vocês que leiam, peguem um livro de vocês, utilize o lápis, utilize o marca-texto, faça as marcações para facilitar a sua compreensão no que você está ouvindo durante as videoaulas, tá bom? Espero que você tenha absorvido algumas informações. Deixo um abraço bem fofinho, um beijo carinhoso e até a próxima aula. Tchau!